E, bom, a gente pode começar talvez pela escola brasileira. Vocês tiveram... Qual foi a experiência de vocês com ela? Eu fiquei, acho que uns 4, 5 meses na escola brasileira. E em geral foi bom. O pessoal me acolheu bastante, assim. Tiveram alguns problemas, como sempre, mas é normal, faz parte do processo, eu acho, né? E comparado, tipo, com a escola que você tava no Brasil, tipo, e a escola brasileira aqui do Japão? Então, eu senti que lá no Brasil o nosso foco é mais o Enem, né? Os anos do ensino médio, os anos do ensino médio, os 3 anos do ensino médio que a gente usa são pra você se preparar pro Enem. Aqui não é tanto assim, eu senti menos pressão sobre isso, né? Porque, enfim, de um certo modo, eu acho que é errado falar que é fraco, mas o Enem não é o foco. Eu acho que no período que eu fiquei na escola brasileira, que foi só o terceiro ano do ensino médio ali, né, quando eu voltei agora, foi, tipo, em nenhum momento a gente chegou a fazer nenhum simulado, tipo, não foi, assim, passado nada. Lá, se eu não me engano, eu fazia, tipo, 2 simulados por ano, assim, dependendo. No Brasil. Simulado de redação, simulado de prova mesmo. Então, a minha experiência, na verdade, foi de 4 anos, mais ou menos. Eu vim pro Japão com 12, e aí eu estudei em escola japonesa durante 2 anos. E a minha experiência foi muito boa, diferente, tipo, da maioria, assim, que acaba tendo uma experiência ruim com a escola japonesa. A minha experiência foi muito boa, mas por conta de eu e minha mãe decidir que a gente ia pro Brasil e tudo mais, eu achei melhor ir pra escola brasileira. Acabou que a gente não foi pro Brasil e eu fiquei na escola japonesa, na escola brasileira mesmo, por 4 anos e me formei lá. E foi muito bom, assim, em questão de desenvolver o português, fazer amigos, senso crítico, essas coisas. Eu acho que foi muito bom ter esse contato com os professores que falam a minha língua e tudo mais. Só que nessa questão do terceiro aí eu já senti falta de ter essa preparação para depois da escola. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que realmente não é todo mundo que quer ir pra faculdade, eu também não acho que é o único caminho, mas particularmente eu senti falta disso. Tinham professores que incentivavam muito, assim, que davam informações, perguntavam pra gente o que a gente queria fazer e tudo mais. Só que eu senti uma falta disso, tipo, incentivar a, sei lá, mais informações sobre Enem, sobre cursos aqui no Japão, etc. Eu senti um pouquinho de falta disso. Eu acho que foi mais no terceiro, assim, que eu senti falta desse apoio. O porquê que você não queria continuar, sabe? Tipo, você já sabe o porquê você não se sentia tão confortável na escola japonesa? Ou, enfim, o motivo pra você não querer continuar os estudos lá? Tiveram 2 situações, assim, que foram que eu mais... as únicas que eu lembro. Que foram, tipo, talvez é bobinho, assim, mas, tipo... Teve uma vez que a gente foi fazer prova e pros estrangeiros, eles dão, tipo, com hiragana, katakana em cima do kanji. E daí, tipo, o professor perguntou se eu queria, e eu falei que sim. E daí ele deu risada, e meio que, tipo, a sala inteira começou a dar risada. E daí esse foi um. E o segundo foi quando, tipo, esse mesmo menino me perguntou, tipo, na época eu não via malícia, sabe? Ele perguntou assim, tipo, a gente tinha 13 anos. Brasileiros de 13 anos perdem a virgindade com essa idade? Aí eu falei, tipo, sim, tipo, só respondi a pergunta dele. Só que depois, tipo, eles começaram a rir. Só que na época eu não percebi. Eu percebi, tipo, uns anos atrás que era, tipo, ele tava querendo falar de mim, sabe? Eu não sei, né? Mas, tipo, acho que sim. E daí, tipo, foram essas 2 situações. Daí vem a questão que eu falei em relação que a própria escola japonesa, pra mim, não me incentivou a continuar. Eu queria muito ir pro Coco, muito, tipo, eu estudava, só que 1 ano não é nada, né? A gente aprende japonês, se esforça, eu aprendi um pouquinho, e daí quando deu, né, o terceiro ano a gente se forma, faz todas as coisinhas lá, aconteceu que eu não senti apoio nenhum, tipo, do Chugaku, né? Pra ir pro Coco. Era muito, você quer ir? Mas não dá, né? O japonês é pouco. Mas eu via que tinha brasileiros que, mesmo com pouco japonês, conseguem ir pro Coco à noite, sabe? Eu tinha visto que tem situações que é possível. Só que eu não senti apoio nenhum na minha escola, né? Do Chugaku. Eu acho que o meu não foi assim. Tipo, o professor queria muito que eu fosse pro Coco. Tipo, ele me incentivou bastante, ele falou bastante pra mim ir. Só que daí, tipo, não quis mesmo ir por conta dessas coisas. Mas escolas em geral, eu acho que o sistema nos direciona pra ser da classe trabalhadora. Então é difícil ter, tipo, essa motivação e tal. Porque essa é a intenção deles, mas... Então. Tem um lado bom, mas tem esse lado ruim, que eu acho que é... Eles não valorizam os artistas, por exemplo. Tipo, eu não vejo
eles dando apoio nessa questão. Porque no meu caso, eu não me identificava com nada do que o sistema era imposto pra gente estudar e tal. Porque eu sou um artista, tá ligado? Eu acho que falta muito isso em todas as escolas, tanto japonesa como brasileira. E uma coisa que acontece muito em escola japonesa é que eles se preocupam muito com o nome da escola que você vai ou que você tá. O meu Chugaku, pelo menos, aconteceu de eu ir fazer uma entrevista num cocô japonês e aconteceram uns probleminhas lá, tudo mais. A escola queria que eu fosse de qualquer jeito naquele cocô, justamente pra não sujar o nome da escola, pra eles rejeitarem, eles não poderiam rejeitar aquele cocô. Isso acontece muito, assim, a gente tem um incentivo talvez pra ir estudar, mas não pela motivação correta. Não por você Pode mesmo. ter sido isso que aconteceu comigo, né? Porque eles faziam eu visitar uns cocos que era impossível entrar, sabe? Totalmente... Não tinha balanceamento, era um coco de dia, eu ia com alunos que eram muito renomeados, tipo, na minha sala, sabe? Eu sabia que não tinha estrutura pra mim entrar lá. Mas eles mandam uma cota e mandam um estrangeiro junto Exatamente, pra mostrar. exatamente. E no final, eu fui pra fábrica com 17 anos, tipo... Então. O Eric, ele comentou um negócio que eu achei interessante, que é, tipo, a escola tem o sistema industrial, né? E acho que realmente é isso, tipo, eles formam pessoas para ir trabalhar na fábrica, foi assim no começo, e também, assim, hoje em dia, acho que principalmente para os estrangeiros aqui no Japão, né? Tipo, porque a gente já tem uma imagem de mão de obra, então, para eles, se a gente tá aqui e fazer o trabalho que eles não querem fazer, pra eles parece que é ok, né? Assim. Exatamente. Mas isso Mas- é em geral, né? Em todos os países eu vejo isso. Mas eu acho que em relação ao Japão, o Japão mesmo, ele abriu as portas, tipo, para os estrangeiros justamente pra gente ser mão de obra. Pra ser fábrica. Então, às vezes a gente se sente até meio, como vou explicar, constrangido, né, de falar, eu quero outras oportunidades, eu não vou pra fábrica, sendo que o próprio país que a gente tá, eles veem a gente como mão de obra, né. Voltando um pouco para aquela parte que a gente comentou sobre os estrangeiros aqui, tem uma imagem muito de mão de obra. Tipo, há um tempo atrás a gente fez uma pesquisa com os alunos da escola brasileira e eles responderam um questionário. E nesse eles perguntaram que tipo de emprego você gostaria. E uma das respostas me chamou um pouco a atenção, que foi, o menino escreveu, eu gostaria de um emprego onde o meu chefe não possa rir de mim quando eu falo que eu quero fazer faculdade. Nossa. Porque eu acho que, tipo, pro pessoal lá que tá na fábrica, os japoneses lá que estão acostumados com, tipo, os estrangeiros que estão lá pra fazer só mão de obra, quando eles devem ver um jovem lá que tá falando, eu quero fazer faculdade, ele pensa, tipo, mano, você não veio aqui pra isso, sabe? Não é possível. Eu acho que essa questão de faculdade, juntando tudo que a gente falou, existe a oportunidade de você fazer, que nem o Pedro falou, tem como você fazer uma faculdade internacional em inglês, ou uma faculdade online brasileira, ou tentar entrar numa faculdade japonesa. Existe, só que é um processo tão difícil e longo que a maioria das pessoas acabam desistindo antes de começar. E a gente não tem como culpar a maioria dos jovens por isso. Porque, realmente, quando você pensa que você tem que juntar 7 milhões, para isso você tem que ficar na fábrica 3, 4 anos fazendo Nikotai, para mais, fazendo Nikotai. Você vai para uma faculdade internacional, que nem esse era o meu plano. Então, eu juntei o meu dinheiro para ir pro intercâmbio, para aprender o inglês, para voltar, para depois juntar dinheiro de novo para ir para a faculdade. Então, esse processo, você tem que estar muito disposto. E para estar disposto, você tem que ter apoio, querendo ou não. Seja dos pais, seja, enfim, de amigos. Você precisa desse apoio, desse suporte, porque senão é muito difícil você falar, não, tá, vou lá fazer faculdade. E eu acho que... Eu não sei, eu acho que para um jovem chegar ao ponto de falar, tá, eu vou fazer isso, é muito difícil. Por isso que a maioria acaba não indo, mesmo tendo essas oportunidades, mesmo tendo escolas que te dão consultoria, etc, para você ir. Eu acho que a maioria dos brasileiros aqui se sentem assim, e eu acho que, no meu caso, eu me sinto assim mais em questão de capacidades, assim, sabe? Principalmente linguística, porque eu penso, no Japão eu aprendi um pouco de japonês, eu consigo me virar, mas não ao ponto de ir para uma faculdade e competir com japoneses. Inglês eu estudei, fiz meu intercâmbio, mas meu inglês está muito longe de competir com, sabe, para ir para uma faculdade internacional. E no Brasil, por mais que eu seja brasileira, por mais que eu fale a língua fluentemente, eu não estudei no Brasil o ensino médio inteiro. Então eu não me preparei para o Enem, eu não sei nem o que é SISU direito. Então as informações que eu sei são as que eu achei na internet, que eu procurei por conta própria. Mas falta muita coisa. Eu não sei nem viver no Brasil hoje em dia direito, assim, muita coisa eu não sei mesmo. Então, querendo ou não,
pra mim, nessa questão pesa bastante. Porque eu fico, onde será que é o melhor lugar pra eu seguir o meu futuro? E eu acho Onde que... é o meu lugar? E eu acho que muita gente tem isso. Eu ainda tenho sorte de foi bem metade, então eu tenho um pouquinho de japonês e tenho confiança no meu português. Então é tranquilo. Mas tem muitos jovens que às vezes tem muito mais confiança no japonês, mas não se sente japonês, só que fala português mais ou menos porque não pratica muito, vice-versa, né? Eu acho que quando você tá no seu país ou em algum lugar que você confia em você mesmo, tá tudo bem com você, você não liga tanto pra essas competições, porque você acredita que você pode conseguir se você se esforçar. Só que eu acho que aqui, como isso vem um pouquinho de fora também, a gente se sente assim diariamente, é muito difícil quando aparece uma decisão grande dessa de será que eu vou lá competir com japoneses por esse trabalho ou por essa vaga na universidade? Esse complexo de inferioridade ataca muito e a maioria não tem coragem de ir até o final, né? Eu não duvido que se todo mundo aqui falasse, não, eu vou entrar numa universidade ou eu vou seguir os meus sonhos, eu acho que todo mundo conseguiria, por mais que o processo fosse longo. Mas eu acho que por conta dessas coisas internas estarem bem mal resolvidas, questão de identidade e tudo mais, fica muito mais difícil tomar essa decisão de ir atrás do que você realmente quer. Voltando um pouco do assunto lá de autoestima, né? Eu vejo que talvez os adultos que estão aqui no Japão não tenham os mesmos problemas, tipo, bem menor, porque eles cresceram lá no Brasil, rodeados de brasileiros, e em todo momento todo mundo falava a língua deles, eles pertenciam a um grupo. E aí, tipo, às vezes eu acho que muitos brasileiros que estão adultos aqui no Japão colocaram os filhos na escola brasileira, caso os filhos, ou japonesa, né? Caso os filhos tenham algum problema assim, às vezes eles não conseguem entender muito bem. Porque eles vieram pra cá já brasileiros, com muitas décadas de vida no Brasil. Mas eu acho que a fase da adolescência é muito importante, muito complicada. Que é literalmente quando a gente forma, né? O que a gente é, o caráter e tudo mais. Nossa, isso daí é muito, muito verdade, porque a década mudou, né? Eu acho que os brasileiros primeiros que vieram, da década deles, veio com a intenção de trabalhar em fábrica, juntar dinheiro e criar... E daí, a gente, a década, que quer o quê? A gente cresceu aqui, a gente quer ser alguém, a gente quer melhorar. E a gente vê que tem... A gente que tá pegando esses bloqueios, a gente que tá conhecendo esses bloqueios, né? E o choque tá vindo pra gente, né? A geração, essa geração. Tipo, eu acho que também... Tipo, meus pais, pelo menos, eu acho que eles também passam por dificuldade. Porque, querendo ou não, eles não sabem... Eles vieram pra cá, tipo... Tem histórias da minha mãe, tipo... Por conta dela estar longe da família, foi muito difícil... Mas, tipo, no trabalho em si, ela também tem dificuldade. Então, tipo, não acho que só seja um problema nosso também. É nosso também, porque a gente é jovem. Então, a gente tá, que nem a Camille falou, a gente tá se formando na vida. Que nem você, na real, né? E daí a gente tá se formando, tipo, descobrindo quem a gente é. Mas não quer dizer que nossos pais também não seja difícil. Tipo, com certeza é difícil pra eles, tipo, nessa questão financeira também. Mas não é a mesma coisa. São duas, tipo, escola e... trabalho são bem diferentes, mas acho que são parecidas ao mesmo tempo também. Eles também têm muita dificuldade. Eu acho que existem dificuldades em qualquer lugar do mundo quando você não se mora no seu próprio país, né? Mas eu acho que essa questão dos jovens brasileiros no Japão é exatamente isso que a Cal falou. Porque antigamente os brasileiros vinham pra cá pra trabalhar, juntar um dinheiro e ir embora. E hoje em dia não é mais assim, né? Muitos estão aqui desde cedo, querem ficar a vida toda aqui. Só que a mentalidade não mudou ainda. Então, a realidade mudou, muitos moram aqui, pretendem morar a vida inteira, não estão aqui só pra juntar dinheiro, só que a mentalidade não mudou, o lugar de brasileiro é na fábrica. E eu acho que isso é por conta dos exemplos que a gente tem no dia a dia. Nossos pais, nossos familiares, a maioria dos brasileiros ao nosso redor estão em fábrica. E querendo ou não, eu sempre falo isso, tipo, fábrica não é o pior serviço do mundo, dependendo do seu objetivo. Se seu objetivo é juntar dinheiro pro que quer que seja, fábrica é o melhor lugar, porque é o lugar que você vai ganhar bem sem nenhuma responsabilidade. Só que o problema é que os jovens, que nem a Cal falou, quer ser alguém, quer ir atrás dos seus objetivos, ter uma profissão às vezes. E fábrica não supre isso, então você começa a ficar frustrado. Só que como a maioria ao seu redor tá em fábrica, você acha que é só aquilo. O Japão tem muitas possibilidades? Oportunidades. Só que, tipo, às vezes a gente acaba não procurando, acaba não achando o lugar certo. E... não sei, agora, tipo, eu tô vindo pro mapa, a maquinação tá me ajudando, tipo, a voltar com meus estudos.
Então, tipo, o mapa foi, tipo, uma luz. Que bom. Sim, a gente começou o projeto, na verdade, querendo que fosse um aconselhamento de carreira, para apresentar para empresas e tudo mais. Só que a gente percebeu que não adiantava a gente. Toma essa pessoa, ela vai trabalhar aqui se ela não tem confiança no japonês, em si mesma e tudo mais. Então a gente falou, não dá, tem que começar por atividade extracurricular, que nem a gente faz, tem que começar conversando, que nem a gente sempre conversa, tem que começar com uma aulinha de japonês onde faça a pessoa realmente gostar de japonês e não estudar por obrigação. Mas eu acredito que existem outros lugares como o Mapa que também dão esse suporte, e existem pessoas que também não só acredito como, tipo, venho conhecendo pessoas que querem ajudar a gente. Eu só acho que talvez a maioria não esteja tão aberto ainda pra isso, por causa de todas as frustrações que já vieram até aqui, sabe? Muita gente realmente pegou um ranço, assim, né, de japonês, do Japão, e não se abre também para as pessoas que querem ajudar. Então eu acho que é a mentalidade mesmo que tem que mudar, tanto dos japoneses quanto dos brasileiros, para ter colaboração das duas nacionalidades, sabe? Antes eu também, tipo, pensava assim, não gosto